Salve, salve, amigos! Vamos chegando. A nossa live semanal aí das energias cósmicas e planetárias da semana. A influência que a gente vai estar recebendo aí nos próximos dias. Bom dia, Vanessa! Happy Monday! Obrigada! Glória, Ale... Ai, que bom que vocês estão aqui! Vamos só dar uns minutinhos para o pessoal receber a notificação. A gente já começa em seguidinha. Bom dia, Ana Ju! Vamos chegando. Vou compartilhar um pouquinho aqui das energias cósmicas e planetárias que vão estar influenciando e impactando a nossa vida, a nossa rotina aí durante toda essa semana. Então, bom dia para quem é bom dia, boa noite para quem é boa noite e feliz agora, então, para todos nós. Sempre nos recordando da importância, então, né, de estarmos sustentando essa consciência da presença absoluta, onde toda a vida só se manifesta nesse estado. Amadas, hoje várias coisas, né, acontecendo aí nos céus. Acho que o nosso principal evento vai ser com certeza a lua cheia, que a gente vai ter na sexta-feira, no signo de Sagitário. Então vamos falar bastante sobre isso. A Vênus ingressando aí no signo de Gêmeos. Temos o Sol também ingressando no signo de Gêmeos em algumas horas, formando um aspecto bem positivo com o Plutão, que está em Aquário. Então, assim, bastante novidade, tá? Mas a grande, vamos dizer assim, o grande resumo da ópera dessa semana nos pede o quê? Flexibilidade, né? Que tenhamos essa capacidade de sermos maleáveis, mas ao mesmo tempo também pede o quê? Expanda o teu mundo, expanda as percepções, a tua visão, né, sobre a realidade. Bom dia, Geisa, Karina. A Ale comentou que tá no lunch break, maravilha. No intervalinho do almoço. Thalita, sejam todas muito bem-vindas. Recém começamos, tá? E claro que só pra gente também já iniciar essa temporada do signo de Gêmeos que tá pintando aí, gente. Gêmeos vai trazer agora o elemento ar, né, em destaque. Então, tudo que é mais voltado para o social, os grupos, toda a ideia de pesquisa, de ciência, de troca de informações, o dinamismo, né, que o geminiano nos presenteia com as suas virtudes, inclusive da flexibilidade, da versatilidade, da capacidade de olhar as coisas sobre 2 pontos de vista ou mais. Então, tudo isso tende a ficar em destaque aí nas próximas semanas, tá? Então, só dando as boas-vindas aí para a Season de Gêmeos, que começa a tomar forma hoje, no final do dia. Então, já vamos abandonando aí, se despedindo, né, dessa vibração de touro, que é onde a gente estava sendo ancorado. Lembrando que touro é elemento terra, então a gente estava muito nessa conexão com o corpo, com os recursos, energias assim de mais solidez, de mais estabilidade, né? De prazer, busca pelo prazer, pelo conforto. Agora muda um pouquinho a temática que a gente é convidado aí para estar integrando. Olá, Lucimara, tudo bom, querida? Boa noite para ti. Para nós já aqui já é bom dia. Então, assim, amadas, a gente começa essa segunda-feira, daqui a algumas horas a Lua já começa a se movimentar no arquétipo de Escorpião. Então, a gente sabe que a gente espera o quê? Intensidade, profundidade, né? Esse elemento água, ele é bastante visceral e nos traz muita conexão com a nossa intuição, com os nossos instintos, essa capacidade de trazer a verdade à tona. A gente tem que lembrar que a galera de Escorpião, se eu não me engano, a Lucimara, acho que é de Escorpião, eles são bastante detetives, né? Eles são observadores, analíticos, então eles têm essa habilidade, né, de revelar os mistérios, tá?
os segredos, né? E isso tudo tende a tomar um bastante corpo, principalmente entre hoje, segunda-feira e terça-feira, em função da oposição que a Lua em Escorpião vai estar formando com Mercúrio, que está navegando aí no signo de Touro. Então, lembrando que o Mercúrio rege toda a parte de comunicação, a maneira que a gente, inclusive, pensa, como a gente aprende, e vai estar formando esse clash no andar de cima, né? Então, assim, a chamadinha que eu faço para todos nós ficarmos atentos é sobre as nossas falas, né? Ou seja, isso que eu quero dizer para essa pessoa é importante sempre que passe pelo aquele filtro clássico, né? Essa fala tá vindo da boca do meu espírito, do meu coração, tem a intenção, né, de agregar para aquela pessoa, para aquele indivíduo, ou essa fala tá vindo da minha boca do ego? Daqui a pouco eu quero diminuir o coleguinha, ou quero mostrar quem sabe, quem manda. Então fique atento ao impulso e às intenções verdadeiras que você tem por detrás de cada fala, de cada expressão. Inclusive, fique atento às suas próprias conversinhas internas, como eu sempre trago aqui, né? Porque isso tudo, de uma maneira ou outra, está tecendo a tua realidade, né? Lembre-se que as nossas ondas de pensamentos e ondas de sentimentos têm essa capacidade de atrair e magnetizar o nosso cotidiano, a nossa fisicalidade. Então, como eu sempre digo aqui, vamos caprichar, né, gurizada? Vamos caprichar. Então, assim, ó, e todo esse movimento vai estar bem evidente entre segunda e terça. Na quarta e na quinta-feira ainda vai continuar a Lua navegando em Escorpião, mas ela vai formar outros aspectos, assim, um pouco mais desafiadores. Porque a gente tem que lembrar que ainda tem uma galera lá nos céus, né, navegando no arquétipo de Touro. Por exemplo, o Júpiter ainda está em Touro, o próprio Urano, a Vênus, né? E quando a Lua aqui encosta em Escorpião, dá clash, dá treta, né? Então, assim, além de a gente estar atento às questões da comunicação, a outra chamadinha aqui que vai estar bem em evidência é esse chamado para a gente revolucionar a nossa vida. Revoluciona, chuta o balde, tá? Se necessário. Então, assim, ó, sempre que a gente falar em Plutão, gurias, e essa semana o Plutão vai estar em destaque, assim, ó, super em evidência. Primeiro, porque ele está formando ângulos positivos com o Sol, né? E Sol rege toda a nossa identidade. E depois, no decorrer da semana, ele também vai ser o protagonista, esse Plutão, né? E sempre que a gente falar em Plutão, eu quero que você se recorde da ideia do renascimento. Plutão é o cara da transmutação, da vida, morte, vida. Então, o que ele nos chama para essa revelação do que a gente precisa deixar morrer? Do que a gente precisa se libertar, perdoar, cortar, desapegar, né? Então, o Plutão, ele é bastante forte, tá? Quando a gente fala em Urano é a ideia de chutar o balde, assim, sabe? Daquela expressão de tocar o foda-se mesmo, sabe? Chega, dá um basta, revolucionar. Quando a gente fala em Plutão, é uma ideia assim, ó, de deixar morrer, de trocar de pele, de fazer o luto daquilo que não tá mais me servindo e num processo, né, vamos dizer assim, mais lento, né, eu vou dando nascimento ao novo que vai chegando. Então, tu imagina que a gente vai estar com esses dois gigantes, né, em destaque, principalmente entre quarta e quinta-feira dessa semana. Então é isso, né, gurizada? Como tem a própria Vênus ali também dentro desse trânsito, e a Vênus nos revela os anseios da nossa alma, né? Tudo que é valoroso para nós, tudo que é importante, né? Tudo que é essencial. Percebe que a gente vai ter uma belíssima fundação ali, né? E se você já está com mais clareza dentro da tua caminhada evolutiva, do que realmente são os teus pilares que te sustentam. O que eu não abro mais mão de hoje em diante, né? Então tudo isso vai estar aí
como um terreno fértil para a gente observar, tá? Então, assim, e claro, a ideia aqui, porque envolve o arquétipo de touro também, que a gente busque por esferas sólidas, planos a longo prazo, né? Qual vai ser essa obra-prima que eu vou estar construindo e cocriando? Que eu tenha a capacidade de colocar diariamente um tijolinho aí, né? Na minha obra de arte, tá? Então, toda essa visão vai estar bastante encorajada, estimulada para nós, tá? Só o outro ponto que eu quero trazer para a gente estar atento é o quanto às vezes a gente cria expectativas frustrantes, né? Ao tentar controlar as coisas, né? Tu imagina assim que a única certeza que a gente tem dentro dessa caminhada, dessa jornada encarnatória aqui na terceira dimensão, por enquanto, né, no planeta Terra, é que tudo está em constante movimento, tudo está em constante evolução, em dinamismo. Então tu percebe a ignorância nossa de querer controlar as coisas ou buscar por status de estabilidade, de segurança. Então, assim, é uma chamadinha para que a gente fique um pouquinho mais flexível, né? E lembra aquele ditado, né, que mar calmo não faz um bom marinheiro, né? Que a gente tem essa habilidade, assim, ó, de improvisar, de confiar no fluxo, de ser adaptável, maleável, porque isso é um grande tesouro que vai certamente nos trazer mais leveza pro caminho, tá? Ou seja, pra gente tentar parar de nadar contra o fluxo da correnteza e, na verdade, se jogar com ela, se dissolver, se converter nessa própria correnteza, nesse próprio fluxo, tá? Então percebe que a gente tá no convite da nova estação aí de Gêmeos chegando, que traz muito essa visão, essa perspectiva, tá? E dentro do Sincronário da Paz também a gente recém iniciou a onda encantada de número 17, que é da lua vermelha, que eu falo no final, e é sobre tudo isso que fala, né? O quanto as águas, elas são maleáveis. Percebe o quanto ela é flexível, né? Ela se torna líquida e gasosa e se torna gelo, então que a gente tenha essa capacidade também, tá? Claro que pode ser um pouquinho desafiador, porque nesse momento nos céus o que a gente tem? Uma festa dos signos fixos, né? Ou seja, Escorpião, Touro, Aquário e Leão. Então são signos que têm uma certa resistência à mudança, ao novo. Então tendem a ficar apegado à sua zona de conforto, né? Então perceba a importância de a gente ir além dessas tendências ali, né, iniciais. E também sempre aproveita para te dar conta de qual que é a temática recorrente que se apresenta na tua encarnação, na tua caminhada. Tem um tema ali, tem uma crença, tem um babado cósmico, Flor, que volta e meia ele volta para ver como é que você vai agir dessa vez. Então, assim, que a gente tenha também essa habilidade de sair desse loop, né, de ficar ali rodeando em círculos e que a gente sempre possa espiralar uma oitava acima, né, perceber num outro nível de percepção, tá? Então, só assim, como eu já venho trazendo desde dos portais dos eclipses, né? Final de março, a gente está sendo conduzido nesse movimento de maior clareza do que eu preciso me libertar para poder me revitalizar, né? Quais são o conjunto de crenças aí que você continua sustentando e nutrindo? Percebe se isso realmente está fazendo sentido para ti, se isso está te beneficiando, né? E todo esse movimento, amadas, de segunda hoje até quinta-feira vai estar construindo a tônica que a gente vai estar assim, ó, bombando na lua cheia
no signo de Sagitário na sexta-feira, tá? Então é toda uma preparação. Porque o que? O signo de Sagitário traz o elemento fogo. É hora da ação, é hora de fazer acontecer, né? Essa lua cheia, então, vai ser nas primeiríssimas horas de sexta-feira, bem meia-noite mesmo, né? E vai ser a 2 graus do signo de Sagitário. Então, só nos recordando aqui que para que seja possível um evento de lua cheia, é quando a gente está com o Sol, nesse caso, navegando nos primeiros graus do signo de Gêmeos, né? E a Lua no seu signo oposto, que seria Sagitário. Então, teria dar esse clash que a gente diz e traz o evento da Lua cheia, que tem a capacidade de iluminar. Então, normalmente a Lua cheia também está associada à ideia de celebração, né? Da colheita dos resultados, de tudo que você foi construindo, nutrindo lá desde a Lua nova que a gente teve no signo de Touro no início do mês de maio, tá? Então percebe que toda a natureza ela é cíclica. E quanto mais tu conectar a tua vida com elementos naturais, mais a tua vida começa a exercer esse cunho harmônico. Isso é muito importante aí também. Então, sobre o que a gente vai falar sobre essa lua cheia, então, no signo de Sagitário? Percebe que os sagitarianos são os exploradores do zodíaco, né? Aqueles que têm a capacidade de ir além. Eles têm até uma energia meio insaciável, assim, né? De busca do significado maior da vida e da existência. Então, no mapa clássico tradicional, o signo de Sagitário ocupa a casa de número 9. E é uma casa que fala de expansão, tanto a nível físico, ou seja, buscando novas culturas, fronteiras, né? Tem toda essa capacidade, inclusive, dos esportes, né? Do explorar novos caminhos, novas ferramentas, tudo isso é muito Sagitário, tá? Mas essa expansão também pode vir muito a nível intelectual, nível acadêmico. Então a gente sabe que a galera de Sagitário são excelentes estudantes, mas podem ser excelentes mestres, educadores, né? Então essa também pode ser uma fonte de expansão. E a terceira fonte de expansão seria a espiritual, ou seja, ampliando também os meus horizontes em termos, né, de estar reconectando cada vez mais com a consciência suprema. Então, senhoras e senhores, como eu falei desde o início dessa live, essa semana ela tem justamente esse cunho, né, de a gente revolucionar a nossa jornada, transcender, né? Porque lembra do Plutão, ele também vai estar formando ali um aspecto belíssimo nesse evento da lua cheia lá na sexta-feira, tá? Outra coisa, percebe assim, ó, que o regente maior desse evento da lua cheia é o planeta Júpiter. Quem rege o signo de Sagitário, o arquétipo de Sagitário, é o planeta Júpiter, que nesse momento vai estar lá navegando o que? Nos últimos graus do signo de Touro. E Júpiter nos fala sobre o que? Crescimento, expansão, ir além. Então, de novo, né? Quebrando com o habitual, com o corriqueiro, né? Saindo da tua zona de conforto. E como eu digo, né? Às vezes, imagina que a pessoa lá tá agarrada com uma pedra, tá? Tá agarrada com uma pedra, com medo que vai sentir falta da pedra. Ai, vai me fazer falta, eu vou sentir falta dessa pedra, então eu fico cuidando dela, agarrada nela. Mas se eu tiver a coragem de largar a pedra, desapegar, soltar, é capaz de eu pegar um cristal, que é muito melhor, que vai me ajudar muito mais, a me trazer muito mais benefícios. Então é literalmente isso, gurias, esse movimento de chamado de transcendência, de revolucionar a tua vida, de chutar o balde, né? É sobre tudo isso que eu tô falando, é ter coragem de soltar o que você já conhece e se entregar no novo, tá? Então é tudo isso que a gente vai estar sendo estimulada, ao desapego, à confiança, à entrega, né?
O que a gente, claro, precisa estarmos atentas, né? Aqui pode ter um aspecto assim de exagero, de excessos, de falta de moderação, né? Porque como o Júpiter está associado a essa ideia do crescimento, da expansão, da abundância, quando ele forma aspectos mais tensos, ele pode ser meio tudão, é bastantão, é too much, né? Então fique atento, inclusive, com a tua explosão emocional, ou discussões, ou questões que fogem ali, né, do teu comando, tá? Então sempre atento a tudo isso. Porque sim, né, ele pode potencializar, tá? E numa primeira ou última instância, a gente precisamos nos recordar que somos os co-criadores responsáveis pela nossa realidade, tá? Então, assim, isso é muito importante. Então, literalmente, essa semana é como se a gente tá com a faca e o queijo na mão para mudar o nosso destino, a nossa jornada. Então, estamos espertos aí, tá? Lembrando também que Sagitário rege todas as leis naturais do universo. Lembra que eu disse antes? Eles são grandes buscadores incansáveis pelo significado mais elevado da vida e da existência. Então, ou seja, eles não se conformam com pouco. Não sei se vocês conhecem algum sagitariano. Vocês sabem, eles assim, ó, eles não existe, eles até falam, eu odeio miséria, né? Eu odeio o pouco. Claro, eles são regidos por Júpiter, gente, que é o signo da abundância, que é o planeta da abundância. Então traz de fato essa vibração. Então, olha o que eu queria compartilhar com vocês. Na verdade, foi um entendimento que eu trouxe para as minhas mentorandas da Rota de Harmonização Interior. Quero até ler um trecho de um livro para vocês, para embasar ainda mais o que eu estou trazendo, tá? Olha, Vanessa, tô toda arrepiada. É verdade, às vezes sem limite. Sim, o Sagitário, gente, às vezes pode extrapolar, né? Como eu disse, tudo é tudão, grandão, bastantão, né? Quer beber a vida a galão, né? E daí essas esferas de ser insaciável pode ser bastante frustrante também, né? Como ser um saco sem fundo também, que é mais. Então, faz todo o esforço para chegar lá no topo da montanha, mas quando chega lá, ao invés de contemplar, agradecer, ele já tá mirando a próxima montanha, e a próxima. Então essa é a vibração sagitariana, na veia, tá? O Sagitário da gema se identifica muito quando eu falo isso, tá? Olha só a partilha, a Alê estava conosco dentro desse grupo da Rota de Harmonização Interior, que a gente encerrou semana passada, e foi muito lindo quando eu compartilhei com elas, assim, que transcender, gurias, é ir além dos condicionamentos impostos. Ou seja, não há nenhum tipo de evolução se a gente fica o quê? Repetindo o passado, né? Então, e pra mim, deixa eu só ler aqui pra vocês, olha que interessante o que diz aqui, tá? 7 leis espirituais do sucesso. Aqueles que buscam segurança perseguem-na por toda a vida e nunca encontram. Ela é sempre ilusória, efêmera, porque a segurança nunca pode vir só do dinheiro. O apego ao dinheiro criará sempre insegurança, por mais que você tenha dinheiro no banco. De fato, as pessoas que têm mais dinheiro são as mais inseguras. A busca de segurança é uma ilusão. Para a tradicional sabedoria ancestral, a solução desse dilema está na sabedoria da insegurança, na sabedoria da incerteza. Isso quer dizer que a busca de segurança e de certeza é, na verdade, um apego ao que é conhecido. O conhecido nada mais é do que a prisão dos velhos condicionamentos. E não há qualquer evolução nisso. Absolutamente nenhuma. E quando não há evolução, há estagnação, a desordem e a ruína. Então, olha a chamadinha aí para nossa lua cheia, então, no signo de Sagitário, que vai estar bombando essa semana. Só que eu vou além, gurizada.
Na verdade, tudo isso que eu trouxe aqui, inclusive trechos desse livro maravilhoso, tá? É todo o chamado que eu tô entendendo para a nova era. Essa transição planetária que a gente já está sentindo na pele, esse chamado do novo humano. Ou seja, somos seres, irmãos que têm coragem de se posicionar na vida pela força do seu espírito, pelo entusiasmo do seu coração. Não mais vão na vida pela mente ego pequena, baseado nessas crenças limitadoras que nos atrofiam, no inconsciente coletivo. Então percebe que não tem mais espaço para isso quando você fala em quinta dimensão? Então e hoje em dia o meu trabalho com as mentorias, com as imersões, é justamente ajudar os irmãos nesse caminho, nessa transição, né? Nessa compreensão da neurociência, de como funciona o aparato aqui de cima, para você ter condições de acalmar a tua mente ego, colocar ela no lugar dela, honrando, claro, o papel fundamental que ela tem, mas trazendo a guiança da tua vida, do teu destino, para o teu coração, para o teu eu superior. Tá bom? Então, se isso tudo, de certa forma, ressoa na tua alma, se tu curte esse tipo de assunto de autoconhecimento, de expansão de consciência, eu vou abrir uma nova turma da Rota em seguidinha. Então, vocês vão estar recebendo aqui também informações na sequência, tá? Mas, assim, vale muito a pena se isso, né, vibra de alguma forma aí para você, tá? Então, o que eu queria compartilhar também é que tá chegando, gurias, certamente isso já tá pipocando aí na vida, na caminhada de cada um de vocês, tá? É como se o grande convite é pra gente começar a romper com esse aquário. Imagina que hoje você tá ali num aquário, como um observador isolado, né? E a ideia é que a gente se converta agora no próprio oceano, que a gente tenha condições de ter essa sintonia fina com a própria consciência suprema, ao quais somos parte, né, como filhos legítimos da fonte. Então todo esse enredo aí, tá, gurias, que tá vindo com muita força para aqueles que estão despertos, para justamente assim modificar todos os pilares da sua própria caminhada. Arro! Não, é sensacional, tá? Então, assim, ó, essa lua no signo de Sagitário, ela vai ficar, então, de sexta-feira até domingo, né? Então, a gente vai ter ali praticamente bom pedaço do final de semana também para estar nutrindo esse novo caminhar, essa revolução, essa mudança de paradigma, né? E toda essa chamada que a gente trouxe aqui, tá? Só outra coisa que eu anotei aqui que eu acho que é importante a gente também refletirmos, né? Dentro desse espaço, né? Quando a gente consegue se dissolver, se converter no próprio oceano, se tornar esse contato com o vácuo quântico, com essa onda da consciência maior, a importância do que diariamente a gente construir práticas que nos levam para manutenção disso, né? A hora que tu desperta para essa realidade, depois o que? Diariamente eu preciso ter a manutenção, de estar percebendo a riqueza, a perfeição em tudo e em todos, né? Mas tu imagina assim, ó, porque não existem erros no universo, né? Isso é muito importante a gente compreender, né? Mas tu imagina que uma pessoa que tá passando por esferas difíceis ou ainda tem muitas questões mal integradas dentro de si, ou tem esferas de culpa, de vergonha, né, de falta de perdão consigo mesmo, o que ela fica projetando no seu mundo exterior são exatamente essas mazelas. Percebem, né? Que tudo tem que vir de uma esfera de harmonia. Eu fazendo as pazes, eu preenchendo toda a minha caminhada com amor incondicional, assim, naturalmente é isso que eu reflito, né? Não só no meu cotidiano direto, como todas as minhas relações. Então, tudo, absolutamente tudo é de dentro para fora.
E é justamente essa a proposta hoje do meu trabalho. Através da rota de harmonização interior, a conduzindo as pessoas nesse estado de mais preenchimento, né? De criando essa intimidade aí com o teu espírito, tá bom? Essa sintonia fina entre os gigantes, né? Que na verdade coordenam aí toda a tua existência, que é todo o aparato da mente e ego, né? Mas também essa sintonia fina com o coração, tá bom? Então, se isso tudo tu tens interesse, me manda uma mensagem inbox que a gente já organiza algo aí pra ti, tá? E outra coisa muito importante, né, é o quanto que, na verdade, quando a gente vai conectando com esse tipo de ferramentas, esse tipo de entendimento, de compreensão, o que que a gente ganha inicialmente? Maturidade vibracional, né? Inteligência emocional. E percebe que esses dois ganhos, eles te trazem o que? Centramento, uma fortaleza interior para te dar conta do recado, né? Para te poder navegar nos desafios da vida com mais tranquilidade. Porque não existe um futuro pleno, gurias, de presentes vazios. E é isso que eu sempre inicio, todas as lives, toda segunda-feira, vamos se voltar para a presença do aqui e do agora. Então é tudo isso que a gente vai desmistificando e agregando, né? Em maneiras assim, fórmulas que tu pode estar colocando, praticando no teu cotidiano, diariamente. Ok? Amadas, no domingo, então, a gente recebe já nas primeiras horas ali de domingo a energia de Capricórnio, que vai ser ótimo, né? Porque inclusive vai estar estendendo para segunda-feira. Capricórnio já volta a atuar com o elemento terra, nos trazendo o pé no chão, né? Essa capacidade de planejar, de se organizar de maneira racional, prática, né? Então vamos aproveitar aí essa força, tá? Então era basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, só recapitulando, em algumas horas o Sol vai ingressar para o signo de Gêmeos, abrindo essa temporada assim de muito mais curiosidade na nossa vida. Né? A gente lembra que o Gêmeos é o Twins, é os dois, né? Então, essa capacidade de olhar as coisas por mais de um ângulo, essa perspectiva ampliada, soluções dinâmicas, criativas, a comunicação, a pesquisa, os estudos, tudo isso assim, o socializar, o trocar ideias, tudo isso em super evidência. Falamos bastante sobre a lua cheia, 2 graus do signo de Sagitário nos céus, formando ângulos assim, ó, maravilhosos, né, que nos potencializam essa mudança de paradigma, esse revolucionar toda a nossa caminhada. Então não dá bobeira, né? Não dá para passar batido quando vem eventos e portais assim com tamanha força, tá? E a Vênus também, na sequência, ingressa no arquétipo de Gêmeos, isso vai ser lá na sexta-feira, tá bom? Então uma semaninha aí muito especial, tá? Agora, para os apaixonados aí da lei do tempo, do sincronário da paz, quero também trazer algumas coordenadas para nós. E vocês vão ver, então, o quanto isso também está muito sincrônico com essas coordenadas aqui, tá? Então, já estamos surfando na 17ª onda, lembrando que são 20 ondas encantadas que a gente surfa, como se fosse um livro de 20 capítulos. E lá no último capítulo a gente chega nesse reencontro com Deus, num estado de maior iluminação, de maior clareza, que sim, somos deuses andando na Terra. Então nos traz esse resgate da nossa memória crística, tá? Então assim, ó, já estamos na 17ª, tá na finaleira da matriz, são 260 dias o total. Hoje a gente já tá no Kim 212, para vocês terem uma ideia, tá? Que é o humano autoexistente amarelo. Essa onda de número 17, que é da lua vermelha, ela nos convida para um estado de purificação. Ela fala de fluxo, purificar e águas universais. Então, por isso que no início também eu falei bastante sobre isso, né? A capacidade da flexibilidade, da adaptação, do improviso, de a gente parar de nadar contra a correnteza,
que a gente aprenda a se converter e ser essa própria fluxo dessa correnteza. Lembrando que tudo na vida está nesse movimento de expansão e contração, e a ignorância nossa de buscar por esferas de controle, de estabilidade, de segurança. Falamos sobre tudo isso aqui desde o início da live, tá? Para nos ajudar o quê? A trazer mais felicidade. Numa última instância, o que todos queremos é sermos amados, né? Sermos aprovados e sermos felizes. Então isso como raça humana, todos nós temos essa busca, né? Até por nossa sobrevivência instalado esse tipo de programinhas, né? Para nós, tá? Então é natural que todos buscamos por isso. Pois bem, quando a gente chega no 4º dia de qualquer onda encantada, que são 13 dias no total, é hora de dar forma. O número 4, a própria numerologia, fala de estrutura, de forma. Então, para dar forma nesse processo de purificação, né, de criar fluidez, né, de ser flexível como a própria água, que vai contornando os obstáculos, não batendo de frente, né? A gente precisa o quê? Estar atento às nossas escolhas e decisões. O selinho do humano amarelo fala do poder do livre-arbítrio, do poder da influência e a importância de a gente usar a nossa sabedoria interior, fazer escolhas de maneira consciente. Porque eu falo muito aqui no meu canal toda segunda-feira, né? Que a maneira que se você se posiciona diante da vida, você já está atraindo e magnetizando as cenas dos próximos capítulos. Então, quanto mais você usar toda essa tecnologia ao teu favor, mais você vai estar co-criando a realidade dos teus sonhos, a realidade mais satisfatória, tá? Então, é sobre tudo isso que a gente tá falando aqui, tá, gurias? E hoje fala, inclusive, do poder da influência. Ou seja, no momento que eu decido e me posiciono, eu não só estou afetando a minha vida, o meu cotidiano direto, como toda a rede planetária. Por isso a importância de a gente também ter decisões conscientes, né? Ou seja, como você está contaminando a sua rede, né? Você já parou para pensar sobre isso? Então isso é muito importante, tá? Porque, por exemplo, a fonte, a consciência suprema, nos vê como um canal de transmissão e de recepção, né? Como meus mestres diziam, os únicos que criam barreiras e bloqueios para que isso não flua naturalmente somos nós, ou seja, a mente ego pequena, com todas as suas crenças que nos atrofiam, crenças de medo, de insegurança, de escassez, de abandono, de rejeição. Por isso que eu disse, qual é a temática que mais se apresenta aí na tua vida? A hora que você desmascarar isso, pronto, o jogo tá ganho. Tá fazendo sentido esse papo, Flores? Então me contem um pouquinho como é que tá chegando essas mensagens para vocês, tá? Então assim, e amanhã, percebe que a gente tem o selinho do caminhante. Olha como ele parece uma mochilinha. Sempre que eu tô fazendo leitura de mapa galáctico, eu digo, esse aqui é o signo de Sagitário, por causa da mochilinha. Ou seja, amanhã já está nos chamando, explore novos caminhos, minha querida. Novas ferramentas, novas dimensões, novas pessoas, experiências. Né? Então ele traz essa ideia do profeta, do iniciador, que vai além, que abre caminhos. Né? E no dia da lua cheia, na verdade, isso aqui, terça, quarta, quinta, na sexta, né, da lua cheia vai ser o guerreiro galáctico, ó, inclusive o dia da lua cheia a gente vai estar sendo ancorado por essa potência, que vai o que inclusive nos pedir toda uma revisão da onda encantada anterior, ou seja, tenha coragem de seguir a verdade do teu coração, questione, olha o ponto de interrogação que ele tem dentro dele, questione, investigue, interrogue, por que eu estou sentindo isso? Por que cargas d'água isso me irrita, isso me incomoda ou isso me alegra? Né? Essa capacidade de perguntar, de questionar, essa coragem que a gente diz, né, através do pulsar do guerreiro. Olha, Lê, já tô sentindo e parece que isso foi para mim. Olha, beleza, Lê, isso mesmo.
Bem importante quando a gente percebe quando, né, aquilo bateu, ressoou. Lembra que eu digo, né, bateu, doeu, toma que é teu. Bateu, doeu, toma que é teu. Tem algo ali que eu preciso entender, ressignificar, né, olhar com mais cuidado. Tá? Já estamos no epital azul da lua espectral, então são 28 dias para se libertar das amarras, né? Aquilo que está me bloqueando, de fato trazer esse aspecto de fractal, né, na tua existência. Semaninha azul é movimento, é ação, tá? Então só queria trazer essas coordenadas aqui para quem gosta, para quem acompanha meu trabalho também com essa visão assim mais galáctica. Amadas queridas, assim falei com muito amor, e hoje uma live um pouquinho mais curtinha, mas eu sei que eu trouxe toda a mensagem aí que eu queria compartilhar com todos, principalmente esse significado da lua cheia, né? Todo esse portal que se abre aí para todos nós, né? Nos disponibilizando esse ressignificar, né? Essa mudança de talvez aí de um paradigma. Então perceba, né, claramente, assim, com verdade, pede essa força do escorpião que revela a verdade, através até dos teus instintos, do teu poder intuitivo, do que eu preciso me libertar, o que está me aprisionando, me bloqueando, que talvez, né, ou as minhas próprias crenças, os meus próprios padrões que eu comprei como verdade, né, quais deles que eu preciso dissolver, desplugar, para que a minha vida, então, dê esse salto quântico que a gente tanto busca. Arro! Amadas queridas, assim falei com muito amor. Em Lakesh, eu sou o outro você. Arro!